Chegamos ao nosso quarto e último vídeo sobre o Brasil republicano. Falamos da República da Espada, falamos dos anos 1900 aos anos 1920. No terceiro vídeo nós falamos sobre o movimento tenentista e a reação republicana. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os momentos finais da República Oligárquica, quando nós vamos ter a crise intraoligárquica, o aparecimento de Getúlio Vargas no cenário político nacional, a Aliança Liberal e o famoso golpe de outubro de 1930, que põe fim à República Oligárquica. Vamos começar aqui, galera. Primeira coisa importante, a primeira metade, a primeira fase da década de 20 foi marcada por bastante agitação política, mas de certa forma o tenentismo, que realizou várias revoltas, sendo as mais importantes a revolta dos 18 do Forte, no Rio de Janeiro, em 1922, a revolta paulista, ou a revolta de São Paulo, em 1924, extremamente violenta, a própria coluna Prestes, ou coluna Miguel Costa Carlos Prestes, de 25 a 27, e outros movimentos e outras colunas menores, né? Esse movimento tenentista, de certa forma, consegue abafar a oposição política que tão evidente ficou em 1922 nas eleições. Então, o tenentismo une o que a política acabou separando no início dos anos 20. De maneira que a eleição que ocorre em 26, a eleição de Washington Luiz, é uma eleição relativamente tranquila, os acordos e os pactos são refeitos, ele é lançado como candidato único, era então governador de São Paulo, é eleito com a ampla apoio, né, das oligarquias, inclusive daquelas oligarquias que outrora eram dissidentes, governa com relativa estabilidade, é um governo tranquilo, mas as agitações, as emoções, as críticas, o desejo de mudança aflora novamente em 1929. É um ano que nós temos muita efervescência, não apenas no Brasil, como também externamente com a crise do sistema liberal econômico, a famosa crise da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos analisar aqui. Primeiro elemento importante é esse. Nós vamos ter a chamada crise intraoligárquica, ou seja, uma crise dentro das oligarquias hegemônicas, quais sejam Minas e São Paulo. Observe que a República Oligárquica só irá chegar ao fim a partir de uma crise interna. Não são as oligarquias dissidentes, não são os estados de segunda grandeza, não são setores sociais de oposição que enfraquecerão essa aliança ou colocarão fim a essa república. É um atrito interno entre Minas Gerais e São Paulo. Não pense, porém, com isso, que durante a vigência desse pacto, né, as relações foram amigáveis sempre. Houve, em vários momentos, atrito dentro dessa aliança. Mas o atrito de 29, ele é diferente, ele é peculiar. Ele vai possibilitar o fim dessa aliança, ou seja, o rompimento do pacto oligárquico a partir do momento que o Washington Luiz não cede às pressões de Minas Gerais e lança o seu amigo, o seu colega político, o governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, como candidato à sucessão do seu cargo. Ou seja, o Washington Luiz não cede a vez aos mineiros, lança Júlio Prestes como seu candidato à presidência e rompe o pacto entre Minas e São Paulo. É a crise intraoligárquica. As dissidências de outrora voltam à tona, outrora, entenda-se, 1922, voltam à tona, alimentando essa animosidade, só que agora nós temos um cenário diferente. Minas Gerais vai apoiar um candidato da dissidência. E esse candidato é nada menos, nada mais do que Getúlio Vargas, né?
Uma figura já conhecida nos bastidores da política, já havia sido presidente do Rio Grande do Sul, já havia sido ministro do próprio Washington Luiz, mas agora se apresentava como candidato das oligarquias dissidentes. É quando nós teremos a formação da famosa Aliança Liberal, né? A palavra liberal aqui remete, obviamente, aos princípios do liberalismo que você deve conhecer muito bem. Você vai ter uma coligação de forças partidárias, né, ou de forças políticas e também forças partidárias, que vai reunir basicamente as oligarquias de Minas, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, sendo as duas maiores pesos, a mineira e a gaúcha, obviamente. Os segmentos sociais, os partidários de uma oposição ao governo federal, ao governo oligárquico paulista, o proletariado que sentia necessidade de também fazer parte das decisões políticas, porque o mundo experimentava o avanço da importância do proletariado do ponto de vista político, principalmente após a Revolução de 1917 no território russo. Os tenentes, lembra dos tenentes, do movimento tenentista, né? Aquele segmento que acreditava que a república oligárquica só iria acabar através das armas, eles também vão colar na Aliança Liberal e a classe média urbana também vai chegar junto. Veja que é uma composição bastante heterogênea e este é um elemento fundamental para você entender, por exemplo, os primeiros anos do governo Vargas na famosa Era Vargas, beleza? Qual é o lema, qual é a plataforma que esta Aliança Liberal apresenta? O que é que eles trazem de novo? Primeiro lema, representação e justiça. Justamente no sentido de ampliar o federalismo dessa república, que desde o século XIX é restrito a dois grupos, os mineiros e os paulistas. Eles propõem, então, uma reforma eleitoral, e aí você vai ter teria, né, como uma proposta também, a criação da justiça eleitoral, que só vai vir a existir de fato com Getúlio Vargas, o voto secreto, que só vai vir a existir com Getúlio Vargas, a moralização da política, extremamente deturpada pelas práticas, em especial da política dos governadores, de uma troca de favores escancarada, a garantia das liberdades individuais, que é um princípio liberal, a anistia aos rebeldes dos anos 20, portanto, aos tenentes, e, observe novamente, medidas de proteção ao trabalho. Aí você pode lembrar isso aqui como uma coisa localizada da Aliança Liberal? Não, você vai ver isso aqui dentro da Era Vargas também, porque Vargas vai precisar atender a estas demandas aqui. É o famoso estado de compromisso, que nós vamos discutir no outro vídeo. Vamos falar aqui um pouquinho da crise de 29. Todo mundo já estudou isso. O que me preocupa é uma análise muito superficial. Você tem a crise do liberalismo econômico. Não é a crise só da Bolsa de Valores. Todo o sistema liberal capitalista está em colapso. A crise econômica coroa um processo de crise muito mais amplo que envolve os próprios valores liberais, como a democracia, como as liberdades individuais, como a liberdade de expressão. Não é à toa que os anos 20, 30 e 40, que é o período de vigência dessa crise do sistema liberal, nós teremos o aparecimento dos famosos regimes totalitários. É preciso fazer essas ligações. No Brasil, esta crise tem um impacto direto na nossa economia. Por quê? Desde a Primeira Guerra Mundial, o centro econômico deixa de ser a Inglaterra e passa a ser os Estados Unidos. Toda a economia mundial está vinculada à economia estadunidense. Se esta economia entra em colapso, o efeito cascata é inevitável. Então, o que é que nós teremos aqui? Falência de empresas, desemprego maciço e crise do nosso principal produto. Um ponto que a reação republicana já tinha levantado lá no início dos anos 20. É um perigo depender quase que exclusivamente de apenas um produto, porque diante de um cenário de crise a economia vai para o buraco. E isso foi o que de fato aconteceu com reflexo da crise que abalou os princípios liberais econômicos no mundo todo. Vamos entender aqui. A Aliança Liberal, apesar de contar com o apoio dos mineiros, e São Paulo, apesar de lutar praticamente sozinho no campo político, com a campanha de Júlio Prestes, vai sair vitoriosa nas eleições de março de 1930. Perceba, mesmo sozinho, São Paulo ainda consegue arregimentar forças
para vencer essa eleição, né? A derrota da Aliança Liberal aproxima políticos, civis e toda a composição heterogênea da aliança com a perspectiva do tenentismo, a crença da revolta armada como a única estratégia viável para derrotar os paulistas. Agora, Prestes, né, lá já estava no exílio, e de lá ele ele faz um comunicado oficial, né, já influenciado pela perspectiva comunista, que só a revolução poria fim ao regime republicano excludente, ao regime oligárquico. Civis e militares, né, inclusive Juarez Távora, que era uma figura importante do movimento tenentista também, ainda não concordavam muito bem com essa ideia, porque acreditava que a luta armada poderia mergulhar o Brasil numa guerra civil. É uma perspectiva relativamente coerente, não deixa de ter um fundo de verdade. Um ponto que vai mudar de forma radical essa perspectiva e vai cristalizar a ideia da necessidade de um golpe armado contra a República Oligárquica vem a partir do momento em que o ex-vice-presidente Getúlio Vargas, a figura de João Pessoa, é assassinada no Recife. O assassinato de João Pessoa não tem nada a ver com questões políticas, são questões de ordem amorosa. Mas, obviamente, que essa morte será utilizada dentro das premissas políticas para alimentar uma oposição, né, com relação aos paulistas, e aquela ideia que ainda não era tão bem vista assim ganha forma, de maneira que entre a morte de João Pessoa e o início da Revolução, esse processo vai se fermentando. Em outubro, a conspiração contra os paulistas estoura, né? É uma conspiração relativamente breve, 20 e poucos dias, e a Revolução de 30 vai levar uma figura muito importante, que é a figura Getúlio Vargas, e vai inaugurar na nossa trajetória republicana uma fase muito paradoxal, muito contraditória, com grande desenvolvimento, mas também com grandes perseguições, com ditadura, com regime de exceção. Mas era Vargas, galera, é um tema para o nosso próximo vídeo. Espero você!